Vamos fazer uma reflexão nas 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia hoje. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Sardes, a Tiatira, a Filadélfia e Laodiceia. Muito bem. Possivelmente esses nomes são simbólicos. Havia alguns locais chamados com esses nomes, mas não eram todos. Mas queria lembrar que essas igrejas são do século I, onde havia ali um amor inflamado, a fé genuína do Criador. Era a igreja primitiva que estava ainda ali. Era aqueles que se converteram desde a festa de Pentecostes até os 2 discursos de Pedro. Então, meus queridos, quero dizer que tanto em Éfeso, como em Esmirna, como em Pérgamo, como em Sardes, como em Tiatira, como Laodiceia, nenhuma delas havia templo. Eram casas e algumas vezes até cavernas, eles se escondiam. Não havia nada litúrgico como acontece hoje. Eles avisavam uns aos outros dos perigos das perseguições, de irmãos que tinham sido pegos, de como deviam se resguardar, de como deviam transmitir a palavra, guardar a fé. Tinha momento que tinha só de guardar a fé, não é? Pois bem, os significados dos nomes... deixa eu voltar um pouquinho. Não havia nenhuma congregação como as de hoje. Não tinha templo, bancada, púlpito, nada disso. Eram casas, eram cavernas, eram lugares que eles se encontravam. Eles não tinham um ajuntamento semanal. Quarta-feira estamos juntos, quinta-feira... Não. Era imprevisível, totalmente inusitado. Eram perseguidos, sobreviveram em casas e até em cavernas. Pois bem. Então vamos lá, os significados dos nomes. A palavra Éfeso significa amável. Só que, apesar disso, havia perdido o primeiro amor. O primeiro amor é aquele que você aceita a fé, novo convertido, querendo descobrir tudo da fé, orando, jejuando, querendo ser batizado no Espírito, que na verdade, na minha concepção, que é a concepção de presbiterianos e de outros. Quando você recebe o Espírito Santo, isso é um batismo, é uma imersão na sua alma. Você é introduzido no Espírito, isso é um batismo. Agora, na Assembleia, o batismo é a evidência de falar línguas, mas ao novo convertido, muitos deles querem falar língua, eles querem fazer tudo, né? Só que esse amor esfria para muitos, depois do início, porque se você está ligado em Cristo, você tem tudo para você, você é filho, é herdeiro, onde você estiver, você está conectado com o Pai, não tem barreiras. Mas quando você passa para uma denominação, então começa a surgir regras e dono. Tem um dono lá, tem um administrador para repreender você, para chamar na secretaria, para dar uma carta dizendo que você é bonzinho, ou não dar carta e dizer que você está em pecado, disciplinar você, deixar você 3 meses sem ter a oportunidade de cantar, ou enfim, aquela administração. Então, acho que quase todos que aceitam a fé no Messias e começam a servir na denominação, eles saem do amor do Messias e voltam para o farisaísmo, para as práticas das obras, das coisas lá, e realmente perde o primeiro amor. Então, Apocalipse 2 e 4, porque o que nós vamos ver aqui nas 7 igrejas está em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, as 7 igrejas da Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí no capítulo 2, verso 4, fala da primeira, que é Éfeso, que o nome quer dizer amável, mas que infelizmente perdeu o primeiro amor. A segunda igreja é Esmirna, que quer dizer mirra, amargor. Isso, o nome a mirra significa uma resina que ela era usada para embalsamar cadáveres, falava de amargura, de dor, né? Mas aí havia uma promessa para eles, ser fiel até a morte, no capítulo 2, verso 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A palavra para aqueles que for da igreja de Esmirna, que estiver passando por amargor. Não tem problema o que você passe. O Messias já passou, os apóstolos já passaram, a igreja primitiva, essa igreja passou. Mas seja fiel até a morte. Você terá a coroa da vida. A vida significa eternamente vivo.
viver para sempre, né? Pérgamo significa casamento. Infelizmente, essa igreja, ela estava casada com o mundo. Doutrinas erradas e casamento com o mundo. Capítulo 2, versos 14 e 15. Isso é a igreja de hoje. A igreja de hoje é a Pérgamo, é casamento. Casamento com a política, viu? Casados com a política. Muitos dizem que essas igrejas, cada uma delas representa fases da igreja de Cristo. Não sei, não tenho certeza que seja fases da igreja de Cristo. Mas sei que todas elas eu tenho visto, né? Então, meus queridos, temos a Tiatira em quarto lugar. A palavra Tiatira significa trabalho constante, sacrifício constante. Significa prática das boas obras, né? Esse sacrifício. Eles praticavam as boas obras na Tiatira. E tolerava falsos ensinos e imoralidade. Capítulo 2, versículo 20. Eu faço parte dessa aqui. Eu gosto das boas obras. As boas obras é cuidar uns dos outros. E digo que para servir ao Pai de verdade é um verdadeiro sacrifício. Eu não considero sacrifício. Eu considero que sacrifício é o que Messias fez na cruz. O resto é pela fé. Mas para muitos é sacrifício. Você renunciar à sua vida, renunciar até ser um cara rico financeiramente falando, para você falar uma mensagem que poucos querem. Essa mensagem que eu trago aqui no canal, tem pessoas que passam 20, 30 anos ouvindo só a cartilha da religião. Aí quando chega aqui que eu estou falando diferente, ele não tem a regalia de parar e dizer assim, peraí, o cara está falando diferente, eu vou ouvir, eu nunca ouvi antes, quem sabe, se eu estou vendo algo diferente, seja algo bom para mim. Não. Ele quer, para com isso, fala igual a todos que eu ouvi a vida toda. E quer continuar lá. Então é difícil, é um sacrifício, porque é algo que você ensinar a repartir, as pessoas não querem repartir uns com os outros, eles querem serem notados, eles querem ir em catedrais, eles querem levar o dinheiro no altar, todo mundo vendo, o pastor dizendo, irmão Raimundo, irmão José, eles são bênçãos, irmão, e todo mundo bajular, esses irmãos aí são abençoados, e essas laureas, essas glórias que as pessoas querem. Mas e até o anônimo, o carente, né? Mas essa igreja fazia isso, fazia boas obras. E eles batiam no falso ensino. É o que eu faço também. Eu bato nos falsos ensinos, né? É só ensinar diferente da escritura que eu puxo. Eu vou, opa, mas está escrito assim, não é? Imoralidade. Na verdade, a imoralidade, ela é generalizada também. Generalizada. A imoralidade podemos dizer, é o caráter comprometido, comprado. A imoralidade não é só pornografia, a imoralidade é a corrupção que acontece, né? E eles combatiam isso. Eu também combato. Eu bato tanto nos falsos ensinos, como nessa corrupção geral, que as pessoas não fazem nada pelos pobres, pelos carentes, mas simplesmente eles dão o dízimo da hortelã e do cominho, mas desprezam a justiça, a misericórdia e a fé. Eles parecem até que fazem boas obras, eles juntam uns quilinhos no culto de ceia para dar para alguém, mas 30 dias as pessoas não recebem nada. Só alguma coisa no dia da ceia que dá uma cestinha para alguém. Mas, enfim, para mim a maior imoralidade é simplesmente fraudar a palavra de Deus, como fazem os grandes entre aspas, grandes digamos assim, grandes charlatões, grandes hereges, e são pessoas que influenciam muitos outros hereges. Quantas pessoas chegam aqui no canal achando ruim, dizendo que Edir Macedo é um homem de Deus, que o Valdemiro é um homem de Deus, que vários outros hereges são homens de Deus e que eu sou herege. Por quê? Porque eles deram tudo e ainda assim não receberam nada, e nem milagre nem nada, mas continuam ainda servindo a homens, né? Eu sou dessa igreja aqui de Tiatira, né? Que gosto da prática das boas obras, vou contra os falsos ensinos e contra a imoralidade e a corrupção. Sardes significa aquilo que permanece. Se refere ao remanescente, ao o que escapou, os escapados, entende? Agora, tinha nome de que vivia e estava morta, segundo o capítulo 3, versículo 1. Sardes era
ou é uma fase da igreja que parece que é aquela igreja que continua lá intacta, continua a liturgia, continua os cultos, continua, tem líder lá, tem irmãos no culto, cantando, e tem aquele movimento, tem tudo lá, mas o melhor está faltando, falta vida. Tem nome de quem vive, mas está morto. E por que está morto? Porque tem o Marco Feliciano pregando ali, né? A igreja do Marco Feliciano deve ser uma igreja morta lá em Orlando, em São Paulo. Porque é uma pessoa que prega muito bonito, muito agradável para os sentimentos, mas não é para o espírito, porque não chega a ser da escritura. É só autoajuda. Eu diria que Marco Feliciano, ele dizia que não era pregador, era um contador de história. Eu diria que ele é um exímio psicólogo, um psiquiatra, um mago da palavra, né? É bom a mensagem dele, mas a mensagem dele como a pessoa vê como um teatro, alguma coisa do tipo. Mas para isso aqui, não dá para associar Marco Feliciano com nenhum dos cristãos que houve, né, remanescente. O Marco Feliciano é um dos remanescentes, por exemplo, em Camboriú, da extorsão, de ficar tirando ofertas, né, alguma coisa do tipo assim, né. Mas, então, que pena, né, Sardes ser aquilo que permanece, significa isso, tem nome de que vive, tá lá, tá vivo, não, permanece lá, mas é zumbi, está morto, se acabou, né. Filadélfia significa amor fraternal, né. Guardou a palavra e não negou o Salvador. Capítulo 3, versículo 8. Eu também sou da igreja de Filadélfia, além da igreja de Tiatira. É uma igreja que, além de ser amor fraternal, que é o amor paterno, materno, o amor do Criador, e que valoriza a palavra. Eu guardo a palavra. Eu sei que a palavra do Criador, ela existe. E a palavra do Criador é o próprio Messias. Agora, sei que mexeram muito nas escrituras, que mudaram. Jerônimo falou isso. A versão da Septuaginta e todas as versões das escrituras. Houve paráfrases, houve coisas que não foram bem aplicadas, colocadas ali. Por exemplo, a palavra Cristo significa Messias, rei em Israel. E como ele não foi rei lá, ele foi rei espiritualmente, mas fisicamente ainda não foi rei, foi rejeitado. Não disse Pilatos, hei de crucificar o rei dos judeus? Gritaram, não temos rei senão a César, né? Então não aceitaram ele como Messias. Messias, Cristo significa o Messias. Só que o nome Messias, Machia, no hebraico, ele foi traduzido para o grego. Aí no grego, ao invés de Machia, vai Cristo, o Cristo da galáxia. O próprio Mitra, o Cristo, o que tem as pontas do sol na cabeça, o sol invicto, o Cristo da galáxia. Então eles pegaram o nome Messias e botaram para Cristo. Veja, aí muda. É isso a paráfrase, é essa mudança, é aí que não encaixa mais. Porque o grego, por exemplo, as escrituras foram traduzidas do hebraico para o grego. E o que acontece? É que o grego tinha, na sua linguagem, na sua crença, nas suas figuras de linguagem, havia muita mitologia, muita lenda, muita história que não houve. Então, tantas coisas, por exemplo, então Deus, traduzido para o grego, Zeus. O Zeus da Grécia como Theos, como Deus. É o Deus do Olimpo, é o Deus dos deuses, é uma divindade. Então eles pegam os nomes e transliteram para nomes de mitologias e coisas que não existem, entende? Então, vai aí. Mas a palavra a gente encontra a verdade, entende? A gente encontra nos evangelhos, no ensino do Messias, sempre aquela verdade que está lá. Mas há muita tradução, muita coisa que deixou as pessoas longe. 400.000 alterações no texto, né? Mas ainda assim, você encontra a verdade. Jesus falou em João 14, 26 que o Espírito Santo ia lembrar as palavras dele. Você tem a escritura, procura ver o que está escrito ali. Então, Filadélfia é amor fraternal, que guardou a palavra e não negou o Salvador. Laodiceia significa justiça do povo. E justiça do povo certamente recebeu esse nome dessa essência deles, dessa administração deles, dessa natureza que eles tinham, que era igreja dirigida pela vontade humana, certamente não agrada ao Criador. Por isso que os nomes parecem simbólicos referente à situação de cada um deles, né? Porque justiça do povo, Laodiceia, isso seria o nome de uma cidade? Seria o nome de um bairro? Seria o nome de um templo? Não. Era o nome de uma igreja, era o nome de um grupo de pessoas, ou de uma fase das pessoas com essa situação. Justiça do povo, Laodiceia. Então, essas igrejas de hoje também são muito Laodiceia, dirigidas pela vontade humana. Eu lembro que eu cursava seminário em Fortaleza, e eu estava em um culto lá
no Quintino Cunha. No Quintino Cunha era lá um culto na casa da minha tia Nessi, um culto lá em frente à casa dela. E eu era auxiliar de trabalho e cursava seminário. E aí um irmão foi dirigir. E aquele irmão, ele tinha muito ciúme de mim, tinha inveja de mim. Porque eu era jovem, e era muito inteligente, e tinha muita gente ali que queria que eu pregasse, mas ele não queria. Aí ele olhou, uma oportunidade para o irmão fulano aqui. Aí o irmão foi lá e falou, aí oportunidade para o outro, oportunidade para o outro. E e ele olhava para mim, virava o rosto, preocupado, e eu tava cheio do espírito, sabe, com uma palavra ali, uma palavra, eles iam se alegrar, né, mas aí ele chamava um, chamava outro, olhava para mim, virava o rosto, aí não tinha mais a quem chamar, era pouca gente, era numa casa assim, não tinha opções, né, tinha jovem, criança que não falava lá e tal. Aí tinha uma irmã, uma senhora, disse, irmã, o Espírito Santo preparou para a irmã pregar a palavra hoje. Ela, não, irmã, minha garganta, tô com a garganta. Não, vem aqui em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus que Jesus cura. Ela, não, a paz do Senhor, irmãos, eu tô com a garganta, meu nome, fica à vontade, pode deixar Deus te usar. E ele enrolou e pelejou e terminou e não me chamou. Por quê? Porque era carnal mesmo. Tem pessoas que fazem isso. E depois eu retornei lá e tem uma congregação que eu cooperei e o líder estava desse jeito. Um senhor chamado Zé Maria, que eu passei 2 anos ajudando ele, estava daquele jeito. Estava dirigindo lá pela vontade humana mesmo, do jeito deles. Recentemente, o esposo de uma prima minha disse que eles perderam a direção das igrejas, foram substituídos porque eles não tinham mais direção espiritual. Então, o que acontecia com a igreja Laodiceia? Era uma igreja morna. Ela nem era quente, nem era fria, era uma igreja morna, e Jesus disse que os mornos vomitavam para fora da boca. Capítulo 3, versos 16 e 20. Mas ela era orgulhosa, autossuficiente, mas o que foi dito é que era cega, miserável, pobre, surda, nua e desgraçada. Era a situação das pessoas, né? Pois bem, dirigida por homens. Então, meus irmãos, certamente é que essas igrejas da Ásia Menor, que hoje é Turquia, esses nomes são simbólicos e esses nomes certamente representam situações que a igreja passava, ou tempos da igreja, né, situações da igreja, e possivelmente tenha sido algo muito profético, porque durante a minha vida de fé, do ano de 93 para aqui, para 2025, eu vi essas situações dessas igrejas com todos esses aspectos. Então, meus amados, é isso. Quero que vocês digam nos comentários o que vocês acham. Depois podemos fazer um vídeo aqui e vendo aquelas frases, as frases sempre no final, quando o Espírito de Profecia falar para cada um deles. Tenho, porém, contra ti que aceitasse a doutrina dos nicolaítas e tal, a qual eu aborreço. Você guardou o primeiro amor, você seja fiel. Quem vencer dará todas as coisas, quem vencer sentará no trono de Deus. Aquelas frases ali, depois a gente faz um vídeo só baseado na promessa para cada uma dessas igrejas da Ásia Menor, as igrejas que estavam lá na Ásia Menor. Então é isso. Até o próximo vídeo. Grande abraço, estamos juntos.